Esses dias eu tava vendo TV por algum motivo e tava passando Titanic. E é estranho como esse é um dos filmes que a maioria das pessoas sempre acaba assistindo se não estiver fazendo nada, e não é à toa. É um ícone da cultura pop de uma geração, mas ainda assim sendo um filme fundamentalmente bom. E eu tirei uma pira sobre diversos aspectos do filme, o que acabou virando o roteiro desse vídeo. E para isso eu acho que dois pontos são relevantes. Como James Cameron escolheu contar essa história e como na verdade Titanic é uma comédia. A história do Titanic obviamente já era conhecida, mas nem uma fração do que é hoje. Por exemplo, outra tragédia muito conhecida como Hindenburg não tem um ínfimo de relevância no inconsciente coletivo como a força da história do Titanic. E para mim, um dos motivos dessa popularidade da história do navio que afundou e matou 1.503 pessoas é o jeito que James Cameron resolveu contar essa história. Para começar, ao contrário de filmes anteriores como Titanic, de 1953, e A Night to Remember, de 1958, Cameron começa o filme nos dias atuais, numa equipe submersa numa espécie de submarino explorador atrás do diamante Coração do Oceano, que supostamente estaria no cofre do antagonista que ninguém lembra o nome. O que me diverte é saber que muitos anos depois, James Cameron desceria a 11 mil metros no fundo do mar, o que me diz que essa parte do filme é para satisfazer um sonho nerd não tão possível em 1997. E então, o gancho para a transição para a parte principal do filme, a Rose já idosa contando a história. E é aí que começa o filme de verdade. Para começar, o elenco. Dois atores jovens promissores que entregaram excelentes performances e viriam a ter muito sucesso nos anos seguintes, tirando o estigma de atores de um único papel gigante, como acontece um pouco ainda com Daniel Radcliffe. E não me leva a mal, DiCaprio é excelente. Depois de Titanic ele fez pelo menos 10 filmes espetaculares que eu amo, mas a estrela desse filme é a Kate Winslet. Ela já era uma excelente atriz e depois disso também entregou performances ainda melhores em outros filmes, mas aqui ela passa por tantos momentos diferentes como personagem e convence em todos eles. Ela acabou perdendo o Oscar para Ellen Hunt, mas isso não importa muito. O filme em si é sem dúvidas muito bem feito, com efeitos especiais estonteantes, uma direção sólida, uma ótima campanha de marketing e, é claro, uma história muito atraente para muita gente. Obviamente tem umas coisas que hoje em dia são um pouco caricatas, como o subtexto da diferença de classes, mas temos que lembrar que eram os anos 90 e era um filme de estúdio de 200 milhões de dólares. Tanto que o diretor contornou de uma maneira muito inteligente o fato de que o filme terminaria com cenas tristes, como foi na vida real. A decisão de fazer aquela ótima transição visual dos destroços para o navio em si, e recriar uma cena icônica do filme, agora de maneira lúdica junto do que é sem dúvidas uma das músicas mais bem sucedidas da história, é muito inteligente para mim. Além disso, numa história onde os músicos supostamente tocaram até o momento que o navio afundou de vez, não teria como não ser um pouco melodramático. Mas, enquanto a afirmação de Titanic ser uma comédia, eu não quero dizer que o gênero do filme seja comédia porque a maioria do filme tem um tom mais leve. Na verdade, eu me refiro à história. E tudo isso tem a ver com Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Suas muitas obras abordavam ética, retórica, política, metafísica e outros. Mas a obra relevante para esse vídeo é Poética, um conjunto de anotações onde ele discorre sobre os variados gêneros literários gregos, entre eles, comédia e tragédia. E pode parecer trágico na sua memória o Leonardo DiCaprio congelado indo em direção ao fundo do mar, porém Aristóteles define uma tragédia como uma história onde o protagonista passa de um estado positivo para um negativo. Mas não em decorrência de um vilão, e sim por conta de uma falha própria. Numa comédia, o protagonista lida com a própria falha, a supera, e isso leva de uma posição negativa para uma positiva. E mesmo mais de 2000 anos depois, quando temos livros e livros sobre roteiros e histórias, não muita coisa mudou. Histórias ainda são sobre personagens que têm falhas e precisam superá-las para conseguirem o que desejam. Então muito bem, quem é o personagem principal de Titanic? Se você disse Rose, acertou. Agora, por quê? Se você respondeu que é porque ela está narrando, eu diria que você não está prestando atenção. Em Grand Gatsby, por exemplo, o narrador é o personagem do Tobey Maguire, mas o protagonista é Gatsby, interpretado também pelo DiCaprio, que inclusive não poderia ser o protagonista de Titanic. O Jack não sofre grandes mudanças na história. O garoto corajoso, com ideais morais positivos que entra no navio é o mesmo garoto que morre congelado. A Rose, por outro lado, tem tudo que uma protagonista deveria ter. Uma falha, uma necessidade, um desejo, um adversário, uma batalha, uma autorrevelação e, na verdade, ela passa por dois momentos assim. Além da trama principal, onde ela precisa se desvencilhar de uma vida que ela sabe que será infeliz, ainda temos a personagem 80 anos depois que joga o diamante ao mar.
O colar, no caso, é uma simbologia para o passado dela no momento que ela finalmente o deixa para trás. Então, ao meu ver, nós temos não só apenas um, mas dois arcos da mesma personagem. Até foram gravados uns finais alternativos onde aquele personagem que ninguém se importa tentaria convencê-la de não jogar ao mar, mas isso não faria o menor sentido para a história. Aliás, isso é algo comum até. As pessoas tendem a focar em coisas assim que não importam muito, como a porta e se ela teria lugar para o DiCaprio flutuar também. Isso não faz sentido porque é uma história. Histórias são sobre pessoas e os acontecimentos que as fazem mudar para que a audiência possa aprender algo com isso. Ou para que alguém gaste uma madrugada fazendo um vídeo ensaio sobre elas. De qualquer forma, agora você já sabe, porque Titanic é uma comédia.